Paz do Senhor, irmãos amados em Cristo, tudo bem com vocês? Meu nome é Ismael Costa e hoje eu vim aqui falar um assunto hoje que é a constante luta de um cabo de guerra entre o espiritual e o carnal. Mas antes desse assunto, eu quero agradecer a meus amigos de Olinda Nova, né? E amigos também de São Luís, a Manuela, que está me assistindo, acho que nesse momento vai estar me assistindo, a Manuela de São Luís, a Laísa lá do curso Senac e a Juliana da Igreja Batista Betel, localizada no centro da cidade de Santa Inês. Então vocês, minhas amigas, vocês me ajudem a compartilhar, que eu deixei agora essa força com vocês. Então compartilhem. Então vamos lá para o nosso vídeo. Por que eu estou falando esse assunto hoje sobre a carne versus o espírito? Por quê? Porque não sei, hoje tô nem com vontade de gravar. Aí ó, carne. Rapaz, hoje eu vou falar da palavra de Deus, hoje eu vou evangelizar, hoje é espírito. Rapaz, hoje eu não tô com vontade. Olha, carne. Não posso ver isso, isso não vai me ajudar em nada, você vai acabar com a presença com Deus, o espírito. Luta de carne versus o espírito, ou seja, o ser humano, ele vive em uma constante luta, ou seja, ele no centro, a pessoa no centro, e seja, tem o diabo junto com a carne e as coisas que puxam para o lado, e Deus e os seus anjos, o espírito, o consolador, puxa para o outro. Na verdade, Deus não puxa, porque nós devemos que escolher a Deus ou escolher o diabo. Mas não seja, para ter certeza que eu não estou equivocado, porque penso que eu sou um jovem, penso que eu não estudo a Bíblia, que eu não leio, e acham que eu não estou dizendo coisa com coisa. Então vamos colocar em Gálatas capítulo 5, versículos 17. Tá? Porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Esse versículo é um versículo que Paulo fala, é a epístola de Paulo aos Gálatas. Ou seja, esse é um conselho muito importante, ou seja, ele fala assim que o espírito luta contra a carne e a carne luta contra o espírito. Para começo de conversa, o jovem hoje, a igreja hoje, está se tornando uma coisa muito fraca. Em alguns lugares as igrejas estão se dividindo, ou seja, porque não acham certo algumas coisas, aí começam a separar, começam brigas, e as pessoas estão se separando. Ou seja, uma igreja que você conhece aqui, um jovem, eu acho que você sabe que eu estou dizendo isso, sai e outra igreja, às vezes eles não se comunicam. Nós somos o corpo de Cristo, mas por que eu estou falando isso? Ou seja, um cabo de guerra. É assim que o jovem hoje, ele não se interessa tanto por isso e acha uma coisa mais normal. Não quero saber. Então, né? Como é um cabo de guerra? Olha só, vou explicar para vocês uma coisa assim mais divertida, né? Ou seja, que você, eu vou dizer agora do cabo de guerra, você está andando, né? E de repente passa aquela mulher, meu Deus, aquela que passa com uma roupa de academia assim, toda. Sai. Mas ela passa assim na sua frente, se você não fizer assim, você, uma jovem, né, está passando e. Ai. Rapaz, sua carne vai sempre lutar. Ou seja, você vê uma briga, você fica assim, ó. Tá vendo aqui? Tá vendo? Olha, nossa, eu não sabia não. Verdade. Nossa, eu não sabia. Verdade. Hoje é luta, assim, às vezes a carne te cutuca, ou seja, a carne sempre vai querer te derrubar. Sempre. Por quê? A carne se opõe ao espírito. Não é sempre acontece isso, verdade. Olha, porque às vezes eu brinco dizendo que o jovem gosta de muita modinha. Modinha.
Ei, modinha, 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 ei, modinha, modinha, modinha. Eu vou fazer isso, não porque o jovem tem que fazer. A gente deve imitar o mundo pra chamar os jovens pra entrar pra dentro da igreja. Ei, vamos imitar o mundo, vamos ser igual ao mundo, porque o mundo vai atrair mais jovens pra igreja. Ei, modinha. Não. Tem lugares que as pessoas querem deixar a igreja igual ao mundo, mas não deviam acontecer. Ou seja, a carne entra no lugar do espiritual, ou seja, o mundo quer entrar dentro da igreja, ou seja, carne está querendo habitar no ambiente espiritual. E antes, quando começou aquele tempo lá que a igreja era perseguida, que eu tenho certeza que nós brasileiros, nós temos que saber, o pessoal do mundo, nós temos que ser perseguidos, porque a igreja perseguida, ela cresce, porque nós sabemos quem é que tem medo e quem não tem, porque a gente tem que enfrentar os nossos medos. Por isso que uma igreja acomodada, ela nunca vai para frente. A igreja tem que ir, e ou seja, modinha, e acaba mudando a igreja. Mas quando a igreja era perseguida, quando a igreja sofria as perseguições, ela ia por amor, ou seja, aquela que teve quando Jesus morreu, passou um tempo, a igreja foi perseguida, mataram os apóstolos, mataram as pessoas, faziam as pessoas dizer que negavam a Jesus, eles não diziam, tinham que morrer. Assim, a carne sempre luta contra o espírito. Por quê? Porque a carne, ela é levada mais ao nível do diabo, ou seja, o diabo, como se ele fizesse uma aliança, né, com a carne. Isso, a carne, e Deus com o espírito, ou seja, porque o espírito é de Deus. Então nós vivemos uma constante luta, ou seja, são lutas que nós devemos enfrentar, porque sempre acontece isso. Nossa, que está acontecendo no mundo, meu Deus, o mundo hoje está então está crise, por quê? Falta de Deus. Na Bíblia está escrito assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. E nós jovens, nós devemos estar animados. Não é só os jovens, não é só os irmãos, é todo mundo. Nós somos fracos. Por isso que quando eu falo modinha, modinha, ou seja, modinha, eu tô uma ideia de que nós estamos vivendo mais na carne do que o espírito. O mundo, ele está tentando se infiltrar no ambiente espiritual. Não é se envolvendo com o mundo, mas é tentar mudar o mundo, porque nós não conseguimos mudar, mas tentar mudar o mundo com as nossas atitudes, usando a palavra de Deus e a fé em Cristo Jesus. Ou seja, não é assim uma coisa que o jovem pode ter, a igreja pode ter, os irmãos. Não, a gente tem que fazer, tem que se unir e tem que fazer isso mesmo. Então, a carne, você que é jovem, eu vou falar melhor sobre isso. Olha só, você tem aqueles probleminhas, né, que você acaba caindo, né? Mas eu vou explicar para vocês um momento. Nem tudo que você faz, você vai ter feito. Ou seja, não devemos culpar o nosso irmão. Olha que ele pecou. Olha, ele pecou. Ele pecou. Olha, tá vendo ali? Esse cara pega, mas tá pecando. Meu Deus, ele tá pecando. Não devíamos ser assim. Nós somos imperfeitos se você for ler a Bíblia. Porque tem muita gente que não lê a Bíblia. E eu não tô falando isso, mas eu sei que tem umas pessoas do YouTube, do meu canal, que se inscrevem, que gostam de ler a Bíblia, né? Você gosta de ler a Bíblia? Lê a Bíblia, viu? Lê a Bíblia. Mas tem muita gente que não lê a Bíblia e acaba, e qualquer heresia. Por isso que eu digo assim, que as pessoas não leem e acabam dificultando, né? Aí não lê a história de Davi, que Davi pecou, perdeu, mas se arrependeu. Não lê a história de Salomão, pensa em Salomão, nossa, Salomão foi tão bom, pediu para Deus sabedoria. Aí lê, esquece que Salomão pecou, foi idólatra no final da vida dele. Aí, eu não sei, aí acaba, se eu fizesse uma pergunta simples, aí não sabe nem os reis. Por quê? Porque isso tudo, o diabo, ele sempre vai colocar alguma heresia. Por isso que a carne sempre luta com o espírito. Nós estamos em constante guerra, ou seja, não existe um dia se não tivermos guerra. Existe aquelas guerras que a gente não consegue vencer. Existe sim.
mas devemos tentar mudar o máximo possível para podermos nos restaurar. Jesus falou que uma pessoa não pode servir a dois senhores, ou serve um ou serve o outro. Uma pessoa, qualquer ser na terra não pode ter duas fontes. Uma fonte não pode ter dois tipos de águas, doces ou amargas, não podem. Ou seja, nós devemos ter a ideia central que é Cristo, mas nós temos que ter ideia que porque nós temos que buscar a Deus, às vezes nós não erramos, O que vem primeiro é a graça de Deus. O que vem primeiro é a graça de Deus. Não leve a sua vida modinha, modinha não. Modinha são coisas que acham que te ajudam, mas não ajudam. Às vezes ajudam com um problema. Aquela música, às vezes, que você ouve e diz que não tem nada a ver, tem sim alguma coisa que vai mexendo com sua mente. Mais um vídeo, né? E, instante, eu tenho uma novidade para vocês. Eu estou pensando em fazer um vídeo novo, fazendo alguma coisa relacionada a evangelismo. Eu vou fazer um vídeo sobre evangelismo usando uma música muito bonita. Eu não vou dizer qual é porque vai estragar a surpresa, não digo quem é. Eu vou dar uma ideia para vocês que vai ser essa semana ou na próxima e vamos postar esse vídeo para você ver uma coisa muito bonita. Eu vou tentar fazer uma dublagem, eu acho que é dublagem, não sei se é dublagem, redublagem, mímica, mas eu vou fazer uma coisa relacionada a isso, a música. Que Deus abençoe a vida de vocês. Esse aqui é um vídeo simples, não quero fazer tanta coisa. Vocês, aqui é Ismael Costa falando da palavra de Deus e alguns assuntos para jovens. Amém.